Fala pessoal, professor Dacílio Rodrigues, passando para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos aprender um pouco sobre tipos de predicado. Predicado, como nós sabemos, é aquele termo essencial da oração, tá? Mas antes de mais nada, eu peço que você aqui dê o seu joinha, que ative aqui o sininho para toda vez que eu preparar uma aula, essa aula aparecer aí nas suas notificações e que você também inscreva-se aqui no canal, porque fazendo isso, o YouTube vai entender que você está gostando do conteúdo e ele vai divulgar para mais pessoas do seu nicho, né? Pessoas aqui que estudam para concurso público, para vestibular. Então é muito interessante aqui a sua participação nesse quesito aí de estar compartilhando, curtindo e também se inscrevendo aqui no canal para a gente estar ajudando outras pessoas, beleza? Então vamos lá. Tipo de predicado. Como eu falei para você, o predicado ele faz parte daquela segunda parte ou terceira parte da gramática que a gente vai chamar de termos essenciais da oração. Um termo é o sujeito e o outro termo é o predicado. Vamos entender o que é o predicado. Ó. O predicado é formado por um ou mais verbos. É aquilo que se declara sobre a ação do sujeito, concordando com ele em número e concordando em pessoa. Então, eu tenho o sujeito, que é o termo da oração sobre o qual eu informo algo, e eu tenho o predicado, que é a informação dada ao sujeito. Por exemplo, o menino caiu. O menino caiu. Vocês lembram que para identificar o sujeito, a gente chega aqui no verbo, né? E pergunta quem fez o quê ou o que fez o quê, não é isso? Então, quem foi que caiu? Quem caiu aqui foi o menino. Não é isso? Então, aqui eu tenho o sujeito, menino, e o núcleo do sujeito, só a palavra menino. Né? Deixa eu dar outro exemplo para vocês aqui. Ó, a casa é linda. A casa é linda. Então, o verbo aqui ser, daqui para frente a gente faz a pergunta. Quem é linda? Quem é linda vai ser a casa, vai ser o sujeito. E qual é a informação que eu estou dando sobre a casa? A informação que eu estou dando sobre a casa é que ela é linda. Então, o restante aqui é o que chamamos de predicado. Então, é basicamente assim que funciona. O sujeito é o termo da oração sobre o qual eu informo alguma coisa e o predicado é a informação que eu dou sobre o sujeito. Não é isso? Então, vamos continuar aqui. Eu tenho um exemplo aqui embaixo. Ó. Lúcia correu no final de semana. Então, a primeira coisa que nós temos que entender na parte sintática, quando tivermos aqui de classificar sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto, aposto, a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é encontrar aqui o verbo, porque é a partir do verbo que nós iremos encontrar os outros termos da oração. Então, quando eu digo aqui, Lúcia correu no final de semana, quem foi que correu no final de semana? Quem correu no final de semana foi Lúcia. Então, Lúcia vai ter aqui o meu sujeito, que pode estar na voz ativa, passiva ou reflexiva. Ativa é quando o sujeito pratica ação, reflex, passiva quando o sujeito sofre ação, reflexiva quando ele pratica e sofre ação ao mesmo tempo, tá? Então, Lúcia correu no final de semana. Lúcia, sujeito, correu no final de semana é o nosso predicado. Percebam aqui, ó, que o sujeito da ação, Lúcia, né, que está praticando a ação de Lúcia, ó, está onde? Está aqui neste verbo. Está aqui neste verbo, tá? Então, aqui eu tenho o predicado, ou seja, a informação aqui do que Lúcia está fazendo. Então, sujeito Lúcia, o que é que Lúcia está fazendo? Ela está, na verdade, ela correu no final de semana, beleza? Agora, esse predicado, ele deve ser classificado. Porque agora você já sabe o que é um sujeito e também já sabe o que é um predicado. Mas ele vai ser classificado em três partes diferentes. Três partes distintas. Ele pode ser um predicado verbal,
pode ser um predicado nominal ou pode ser um predicado verbo nominal, tá? Isso vai variar o que, gente? De acordo com o seu núcleo. É o núcleo. Para quem não sabe o que é um núcleo, é a parte mais importante, é a parte significativa do predicado ou do sujeito, tá? Então, de acordo com o seu núcleo significativo, os predicados são classificados em predicado verbal, como eu falei para vocês, nominal e verbo nominal. O que é um predicado verbal? O predicado verbal, ó, o núcleo desse predicado aqui é o quê? É um verbo, mas é um verbo nocional. É um verbo que indica uma ação. Quais são os verbos que indicam ações? Eu tenho o verbo correr, pular, brincar, trabalhar, estudar, dormir, acordar, beber, viajar. São verbos que indicam ações, que também são chamados de verbos nocionais, né? Verbos significativos, algumas gramáticas vão chamar também. Então, o núcleo do predicado verbal é esse verbo nocional. É o que a gente encontra aqui nos exemplos abaixo. Por exemplo, nós caminhamos muito longe. Então, quem é o sujeito? O meu sujeito aqui, ó, é quem? É nós, tá? Sujeito nós. Foi que nós fizemos? Caminhamos muito longe. O núcleo do predicado, ou seja, a informação principal do predicado está onde, gente? Está aqui, ó, em caminhamos. Então, por isso, aqui se trata de um predicado verbal, porque a informação dada ao sujeito, o núcleo dessa informação é um verbo, tá? Na parte de baixo tem aqui, ó, cheguei hoje de viagem. Cheguei hoje de viagem. Quem foi que chegou? Quem foi que chegou foi o sujeito oculto. O sujeito oculto aqui, nesse caso, vai ser o eu. Então, eu cheguei de viagem. A informação que está sendo dada sobre mim, sobre o sujeito oculto, é o quê? É que eu cheguei. Então, o núcleo desse predicado aqui também está no verbo. No verbo. Então, aqui também temos outro predicado verbal. Terceiro exemplo. O cliente perdeu os documentos. Encontramos o verbo aqui, né? Então, quem foi que perdeu os documentos? Quem perdeu os documentos aqui? O cliente. Sujeito. Núcleo do sujeito. Cliente. Foi o que o cliente fez. Ele perdeu os documentos. Então, o núcleo do predicado também, mais uma vez, está no verbo. Quando este núcleo estiver no verbo, só no verbo, dizemos que é um predicado verbal, tá? Vamos para a próxima parte. Ó, o predicado verbal, o núcleo está onde? Está no verbo. E o predicado nominal, o núcleo, ou seja, a parte significativa, vai estar onde? A parte significativa, ó, ela é constituída por um nome. Então, este predicado nominal, ele não precisa ter, ele não tem um verbo de ação, ele tem um verbo de quê, gente? Um verbo de ligação. Ele vai ter um verbo de ligação. Para quem não sabe o que é um verbo de ligação, né? É aquele verbo que indica um estado, e os principais verbos de ligação são estes aqui, ó. Tem o verbo ser, eu tenho o verbo estar, eu tenho o verbo ficar, eu tenho o verbo permanecer, permanecer. Eu tenho o verbo andar, continuar. Agora, estes verbos, eles precisam indicar um estado. Porque, por exemplo, ó, se eu digo assim, ó, João está doente. Aqui é um estado de João. João está doente. Ou João está triste, por exemplo. É outro estado de João. João está feliz. Outro estado de João. Agora, se eu digo João está na sala, sala agora não vai ser um estado de João. Se eu digo João está na escola, escola agora não é mais um estado de João. Então, os verbos de ligação, eles só serão este tipo de verbo quando estiver ligado a uma
a um estado. Quando não tiver ligado a um estado, ele vai ser um verbo significativo, tá? Vai ser um verbo significativo. Então, preste muita atenção nisso aí. Então, vamos lá. O predicado nominal é um predicado onde temos um verbo de ligação e também temos um predicativo do sujeito. O que é um predicativo? O predicativo, gente, é uma qualidade do sujeito. Tá? E há somente nesse predicado nominal há apenas um núcleo, caracterizado por um nome, um substantivo ou um adjetivo. Agora vai ficar mais fácil. Ó. Por quê? Aqui, ó, Alan está feliz. Achei o verbo aqui, que é estar. Alan está o quê? Quem está feliz? Alan, não é isso? Então aqui eu tenho o meu sujeito. O núcleo aqui desta informação do predicado é o quê? É a palavra feliz, o adjetivo feliz. Então, o núcleo está em um nome e este nome ele está sendo ligado por quê? Pelo verbo de ligação. Então, aqui um predicado nominal. Fiquei exausta. Fiquei exausta. Aí você vai dizer assim, professor, cadê o sujeito dessa oração aqui? Fiquei é um sujeito oculto. Oculto, elíptico, implícito na desinência verbal, né, desinencial. Assim as pessoas, as gramáticas, elas qualificam o sujeito oculto. Então, fiquei exausta, eu. Aqui nós temos o verbo ficar, mas eu tenho aqui, ó, exausta. Exausta é o núcleo do predicado. Então, exausta, nós temos aqui mais um nome. Mais um nome. Então, nós estamos diante de um predicado nominal. Ele continua atencioso comigo. Ele continua. Quem é que continua atencioso comigo? Quem é que continua? Ele. Então, ele é o sujeito, continua atencioso comigo. A palavra atencioso, ela faz parte do núcleo do predicado, mais um nome. Então, aqui, nós estamos diante de um predicado nominal. Então, não confunde as coisas. Predicado verbal, o núcleo da informação é um verbo. Predicado nominal, eu tenho um verbo de ligação, mas só que esse verbo de ligação não me passa a informação, não me passa o sentido do predicado. Quem me passa é quem, gente? Quem me passa é o nome, que pode ser um substantivo ou pode ser também o adjetivo, tá? Então preste atenção nisso. Já no predicado verbo nominal, nós teremos aqui dois núcleos. Dois núcleos. Nós teremos um nome e teremos também um verbo. Só que nesse caso, esse verbo aqui, ele vai ser um verbo significativo, não vai ser um verbo de ligação, vai ser um verbo de ação, tá? Então, nós temos aqui, ó, a presença de um nome que vai funcionar como predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, tá? Mais a presença de um verbo. Preste atenção nos exemplos aqui embaixo. Suzana chegou cansada. Quem chegou cansada? A primeira pergunta que a gente tem que fazer. Quem foi que chegou cansada? Quem chegou cansada foi Suzana. Então aqui eu tenho um verbo de ação e eu tenho aqui mais um adjetivo. Eu tenho aqui mais uma característica, eu tenho um nome. De quem? Nesse caso aqui de Suzana. Então eu tenho aqui um predicativo do sujeito. Então quando eu tiver predicativo do sujeito mais um verbo significativo, que é um verbo de ação, eu tenho aqui um predicado verbo nominal. Por quê? A informação está baseada em dois núcleos, um verbo de ação e um nome. Terminaram satisfeitos o trabalho. Terminaram satisfeitos o trabalho. Então, aqui eu tenho terminaram e satisfeitos como núcleo deste predicado verbo nominal. Eu tenho um verbo de ação, mas aqui um nome. Tenho mais um nome, tá? Terceiro exemplo. Considerou a caminhada desagradável. Desagradável. Então, aqui, ó, considerou o verbo, mas a caminhada desagradável é uma característica aqui, ó, da caminhada. Então, eu tenho um verbo de ação
mais aqui um nome. Então, nós estamos aqui diante de um predicado verbo nominal, tá? Quando esta ação acontecer, verbo de ação, mais um nome, mais um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto, nós chamaremos aqui de predicado verbo nominal. Professor, eu não sei o que é um predicativo do sujeito ou o que é um predicativo do objeto. Isso aí é uma característica dada ao sujeito ou dada ao objeto. Preste atenção aqui. Aqui. Ele é insuportável. Ele é insuportável. Quem é insuportável? Ele. Ele. Então eu tenho aqui, ó, o sujeito e eu tenho o quê? Um predicativo, ou seja, uma característica do sujeito, tá? Então, quando isso acontecer, sujeito mais uma característica, nós temos um predicativo do sujeito. E o predicativo do objeto, professor? É quando o objeto tiver essa característica. Por exemplo, o jogador chutou a bola murcha. Murcha. O jogador chutou a bola murcha. Primeira coisa que a gente tem que identificar é o quê? É o verbo, chutar, né? Quem foi que chutou a bola murcha? O jogador, sujeito aqui. Núcleo do sujeito, jogador. Chutou. Quem chuta, chuta o quê, gente? Chuta algo, alguma coisa. Verbo transitivo direto. O que foi que ele chutou? Ele chutou a bola, objeto direto. E murcha, que sobrou aqui, ela não vai ficar vagando, né? Ela vai ter que fazer alguma referência, tem que estar ligada a alguém que está aqui no período, na oração. Então, murcha é uma característica de quem? Da bola. Da bola. Então, se é uma característica da bola, que é o objeto direto, nós estamos diante de um predicativo do objeto direto, tá? Aqui embaixo tem assim, ó, eu chamei-o de insuportável. Eu chamei-o de insuportável. A mesma coisa. Qual é o verbo? O verbo é o verbo aqui, chamar. Qual é o sujeito? Eu. Eu. Então, daqui para frente, ó, de insuportável, aqui eu tenho uma característica do meu objeto direto. Onde é que está o meu objeto direto? Nesse O aqui. Lembra que OA, OS e AS completam verbo transitivo, completa, faz a função de objeto direto. Pronto. Então, esse objeto direto aqui, ele está sendo o predicativo do objeto. Ó, insuportável está sendo o predicativo do objeto. Então, para encerrar essa parte aqui, predicativo do sujeito é uma característica do sujeito, predicativo do objeto é uma característica do objeto, tá? Então vamos lá. Você, para encerrar essa parte aqui, e na verdade concluir a aula, né? Predicativo do sujeito. Ó, você parece cansado. Cansado aqui é uma característica de quem? Do sujeito. Então aqui eu estou diante de um predicativo do sujeito, tá? E o verbo aqui, o predicado aqui, perdão, é um predicado nominal. Minha blusa é nova. Nova é uma característica de quem, gente? Da blusa. Da blusa que é nova. Então aqui nós estamos também diante de um predicado nominal. Meu irmão anda nervoso. Anda nervoso aqui, nervoso é uma característica de quem? É uma característica do irmão, que está nervoso, né? Então aqui também nós temos um predicativo do sujeito, mais um predicado nominal. Já no predicativo do objeto, temos aqui, ó, ele viu-me arrependida. Ó, o me aqui funcionando como objeto, tá? Lembrando que meter-se nos vos pode funcionar como objeto direto ou como objeto indireto, a depender da transição do verbo. Então, arrependida aqui está fazendo a ligação direta aqui, ó, ao objeto direto. Chamei minha filha de estudiosa. Chamei minha filha de estudiosa. O sujeito aqui não é minha filha, tá? O sujeito aqui é oculto. Eu chamei minha filha de estudiosa. Então aqui, ó,
filha é o objeto, e estudiosa é uma característica desse objeto. Então, eu espero que vocês tenham aprendido esse assunto, que é um assunto muito cobrado em concursos públicos. Espero de verdade que vocês tenham aproveitado a aula e logo, logo estaremos em breve aqui com mais uma aula para o canal, tá certo? Forte abraço, até a próxima.